Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Edda em Prosa, né, do autor Snorri Sturluson. Me perdoem a pronúncia, eu não sei falar muito bem este idioma. Ao longo do vídeo, bom, ainda bem que eu não vou falar sobre cada deus ou cada local, enfim, qualquer coisa que tenha que pronunciar um nome complicadíssimo que eu não sei fazer, né? Talvez mais para frente eu faça sobre alguns deuses de forma separada, né? Mas vamos ver, talvez até lá eu aprenda a falar a pronúncia deles, né? Espero que sim. Mas esse livro, eu falo dos deuses e tudo mais e não falo do que é o livro, isso é muito bom. Mas esse livro é basicamente da mitologia nórdica, né? Aqui claramente já na capa temos Odin, os seus dois lobos, os corvos, a memória e conhecimento, agora não vou lembrar. Enfim, o livro, como eu já falei, é escrito por Snorri Sturluson. Espero que seja sem pronúncia. E basicamente, Snorri nasceu em 1178 e foi assassinado em 1241. Né? Ele foi um historiador, político e poeta, né? Islandês, né? Viveu na Islândia, veja só. E na época a Islândia era comandada, né, era governada pelo rei dinamarquês. Né? Inclusive isso futuramente o rei dinamarquês estima-se, né, que ele tenha matado o Snorri por intrigas políticas. Né? Se não me engano, até o sogro do Snorri também foi morto. Falando no Snorri, aqui há uma ilustração dele. Né? Espero que esteja aí. A pintura, deixa eu ver se eu acho aqui quem que a fez. Deve ter aqui. Por Christian Krog, por volta de 1890, né? Que indica. Sobre as ilustrações eu já vou comentar, né? Sobre a obra e tudo mais. Bom, não se sabe se a obra foi realmente escrita pelo Snorri ou se ele compilou as informações, né, da mitologia nórdica. Isso não se tem conhecimento, há controvérsia sobre isso. Né? Mas realmente é uma obra muito boa para quem tem interesse no assunto. Né? É muito rica, realmente, sobre o conhecimento da mitologia nórdica, os deuses e tudo mais, os gigantes. E claro que ela vai contando até que chega o momento derradeiro do Ragnarok. Né? Eu não terminei de lê-la, eu parei na página 91, né? Sobre o tamanho de Valhalla eu parei. 90, aliás, não 91, página 90. E o que eu achei? Primeiramente, eu gostei muito. Claro que eu tive algumas dificuldades quanto à pronúncia dos nomes, né? Quem não tem costume realmente é mais complicado de, de conseguir pronunciar, né? Alguns nomes eu já conhecia da mitologia, portanto foram mais fáceis, né? Por eu ter visto em algum outro lugar, né? Mas em suma eu gostei muito de ler. Eu estou gostando muito de ler, né? É bem interessante tudo mais. Bom, a teoria do Snorri. Eu já até pulei aqui, eu já estava começando a falar da obra, eu não falei da teoria do Snorri, que é o autor, né? Estima-se que seja o autor dessa obra. Bom, Snorri tem a teoria de que, na verdade, os deuses da mitologia, né, são pessoas, reis, né, homens que lutaram, tudo mais, tiveram seus atos heróicos, né, e que posteriormente, após a sua morte, eles eram invocados nas batalhas, né, pelos homens. E com o tempo, com o passar do tempo, foi criando uma figura de divindade para estes homens, né. Até um pouco no prólogo eu senti isso que o Snorri tenta passar, né?
sobre Odin e tudo mais, ele tenta demonstrar um lado bem mais humano, né, da história dos deuses. Pelo menos foi isso que eu senti lendo, né? Que eu tive essa ideia na hora de ler. Bom, é uma obra, como eu disse, um compilado, né? Sobre os deuses, os Aesir, os gigantes, né? A morte de Ymir, sobre Belgelmir, assim vai contando, né? Sobre pelo menos o primeiro trecho, acho que é dividido em 3 partes, né? Aqui já estou no prólogo, veja só. Aqui já começa a ilusão de Gilf, né? Então Gilf ele vai se eu não me engano os deuses fazem ele ter uma ilusão, né? E nessa ilusão ele está conversando após chegar num salão com os 3 reis, né? O primeiro é Har, o segundo é Janar e o terceiro é Tride, né? E com estes ele desenvolve um diálogo perguntando sobre a mitologia, sobre os deuses, tudo mais. Ele vai tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, e nisso vai tendo a explicação dos deuses, né? Ele tem o nome dele, ele dá o nome de Gangleri, né? O Gilf para estes 3 reis, né? Então ele vai fazendo perguntas. Por exemplo, em Valhalla, imagino que Odin tenha muitos homens com ele lá. Mas e quanto ao alimento, tudo mais? E quanto à bebida, né? Então os reis, inclusive isso é explicado aqui, tá? Faz pouco tempo, na verdade, que eu li sobre. Os reis vão explicando para ele, às vezes um deles, às vezes um fala, depois vem outro com um complemento, depois o terceiro, né? Depois tem a segunda parte, que é o Skaldskaparmal. Veja só. Aqui, eu tô nessa parte aqui. Gylfaginning, se eu não me engano, é a ilusão de Gylf. Na verdade, se eu não me engano, não, é a ilusão de Gylf. E Skaldskaparmal eu não lembro o que é. Mas é isso mesmo. Então, daí essa segunda parte, se eu não me engano, talvez até mude um pouco a estrutura do texto. Não sei, eu não cheguei lá ainda. A poesia dos escaldos significa Skaldskaparmal. Bom, a edição é da editora Barbudânia. É o primeiro livro que eu tenho dessa editora. É mesmo isso? Nunca ouvi falar dela. Já me deu um pouco de curiosidade agora. Nota do editor, deixa eu ver. Bom, não diz aqui. Não diz aqui, devia ter procurado antes, um pouco melhor. Mas Barbudânia, né? É o que parece. É o que mais faz sentido, inclusive. Porque não faz menção em nenhuma outra editora além dessa. Bom, é uma editora pouco conhecida, eu pelo menos não conhecia até a compra deste livro, né? Eu comprei na Amazon custando R$40, em torno de R$40, ou até um pouco mais, acho que quase 50, 49. Seguindo a leitura, né, do Contra os Acadêmicos, que eu sigo, às vezes eu mudo para o Partido Medievo, Romano, enfim, eu vou fazendo essa mudança nas listas de literatura. Fiquei com vontade de ler a mitologia nórdica, e realmente esse livro é muito bom, né, eu gostei muito. Tem também ilustrações no livro, muitas ilustrações, aliás, muitas mesmo, e pinturas, né, ilustrações e pinturas, que foram feitas ao longo dos séculos sobre estes deuses, né? Aqui tem Thor, olha só, vendo? Thor, não é bonitinho que nem na Marvel, que nem agora, eu não sei se alguém que me assiste acompanha jogos de videogame, mas que nem agora ao Thor do God of War, né? Que é mais gordinho, não é bonitinho igual na Marvel. Mas é basicamente isso mesmo que era. Thor era assim, tá? Não era musculosão, loiro, de olhos azuis, segundo a mitologia, né?
tem Baldur aqui, né? Enfim, vai tendo várias ilustrações aqui sobre deuses, é bem interessante mesmo. Freyr, Freya, enfim, aqui ilustração é que não falta, né? Tem bastante, é bem divertido. Ilustração e pintura, né? Daí é claro que embaixo tem, quando há um autor conhecido, né? O nome desse autor e a data em que foi pintado, né? Tudo mais. A página do livro é branquinha, né? Não é minha preferência, mas eu não tive nenhum, claramente eu não tive nenhum problema com essa página, né? Não achei nenhum erro de edição, nada. Eu vi algumas pessoas reclamando na avaliação na Amazon da coerência de algumas frases e tudo mais. Por enquanto eu não notei nada. Às vezes eu posso ter passado sem notar, né? Dependendo, quando engaja uma leitura bem rápida, isso ocorre muito, tá? De eu passar por um erro de português e nem notar alguma coisa. Passei tão rápido. O tamanho da letra é bem tranquilo, né? O espaçamento é bem confortável de ler, tem bastante capítulo, né, sobre os deuses e tudo mais. Como eu não cheguei até o final, não posso comentar sobre o decorrer das histórias e tudo mais, um erro que eu acabo de ter achado, por exemplo, né, se eu achei um no caso. Mas até o momento não, até o momento eu estou sem nada que reclamar. Até mesmo a própria editora, ela já comentou de que podem ter sim algumas incoerências, né? E que ela aceita a crítica. Mas é isso, aqui à frente eu já mostrei, né? Aqui. Opa, lado errado. Acho que está espelhado o vídeo. Às vezes fica espelhado, às vezes não. Preciso consertar isso, deixar bonitinho. Aqui, ó. Atrás tem um pouco do texto, né? Aqui a logo da Barbodânia, né? E é isso. Recomendo muito a leitura para quem gosta da mitologia nórdica, né? É muito divertido mesmo de ler. A pessoa talvez vai ter algumas dificuldades na leitura, como eu disse, com os nomes e tudo mais, né? Que é um pouco mais difícil de ler. Mas eu acredito que mesmo assim é divertido, né? Você aprender a mitologia nórdica. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Recomendo que leiam. Se vocês têm alguma recomendação de algum livro para ler, pode deixar embaixo, né? Se gostaram, deixem o gostei, se inscrevam no canal e é isso. Tchau!